João capítulo 11. João capítulo 11. Nós vamos meditar numa passagem que eu acredito que é muito conhecido por você. Eu mesmo já preguei inúmeras vezes esse texto, mas hoje me veio algumas coisas a respeito daquilo que esse texto fala e que Deus quer falar ao nosso coração. Eu acredito que vai falar com você, assim como falou comigo. Nós vamos ler sobre o milagre, da ressurreição de Lázaro, e esse foi o último grande milagre de Jesus em público. Foi realizado na última semana de Jesus antes de ser preso e morto na cruz. Ele faz esse grande milagre que tem a nos ensinar muito, e eu quero compartilhar isso com os irmãos. Nós vamos ler o versículo 38 de João capítulo 11. João 11, 38, a Bíblia diz: Jesus outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. E era uma gruta, e era uma gruta de pedra, com uma pedra colocada à entrada. E ele disse: tirem a pedra. E disse Marta, irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, porque já faz 4 dias. E disse-lhe Jesus: não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra, e Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço, porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviastes. Verso 43, e depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. E o morto saiu, com as mãos e os pés envolvidos em faixa de linho, e o rosto envolto num pano. E disse Jesus: tirem as faixas dele, e deixe-o ir. Em outra versão vai falar desate-o, Amém. Pai, obrigado pela leitura da sua palavra. Obrigado, Senhor, porque eu acredito que o Senhor tenha nos revelar nessa noite a respeito desse milagre. Eu acredito que o Senhor vai limpar a nossa visão densa a respeito daquilo que o Senhor quer fazer em nós e através de nós, a respeito de tudo que o Senhor quer nos ensinar, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Fala comigo assim: tudo que Jesus fez, fala bem forte, tudo que Jesus fez, ensina. Sabe, irmãos, eu acredito muito nisso, que tudo o que está na Bíblia porque existe algo para nos ensinar. E eu estava lendo a respeito desse milagre. Como eu já falei, eu já li inúmeras vezes esse milagre, eu já preguei inúmeras vezes esse milagre, eu já ouvi inúmeras vezes esse milagre. E hoje eu estava olhando para esse milagre e os meus olhos foram abertos em algum aspecto a respeito daquilo que Jesus fez na vida de Lázaro, na vida dessa família. E sabe, quando eu olho para esse milagre, não é coincidência de que a ressurreição de Lázaro foi o último grande milagre de Jesus. Foi o último grande milagre de Jesus publicamente. Interessante isso, que Lázaro, a ressurreição de Lázaro, se deu justamente na semana que Jesus é preso e na semana que Jesus é morto. Agora, não há coincidência na Bíblia, porque Jesus, ele nos ensina em tudo na sua palavra. E quando eu olho para isso, eu vejo que existem algumas lições que essa ressurreição e que esse milagre traz importantes para nós. E uma delas é que as crises são inevitáveis. As crises são inevitáveis, independentemente de quem você é ou de quem eu seja. A gente olha para Lázaro e a Bíblia fala, e poucas vezes a Bíblia menciona isso: Lázaro era amigo de Jesus. Ele não era discípulo de Jesus, ele não era apenas um seguidor de Jesus, ele não era ouvinte de Jesus, ele não era um camarada que estava no meio do caminho e alguém tocou, e alguém puxou, e alguém levou para receber o milagre. Não, Lázaro era amigo de Jesus. Sabe o que isso me ensina? Que qualquer um pode passar por um problema, por uma crise inevitável. Segunda coisa é que as crises, elas podem aumentar, porque a Bíblia fala que Lázaro piorou e ele chegou a morrer. Ele estava enfermo e ele morreu. Ele foi a última instância da humanidade, da nossa materialidade nessa terra, da nossa existência aqui nessa terra.
Eu digo aqui nessa terra porque somos seres eternos, mas Lázaro como homem chegou a morrer. Então preste atenção, primeira coisa que esse texto nos ensina é que a crise é inevitável. A segunda coisa é que pode piorar. Você já viu um vídeo engraçado? Fala, estava ruim, parece que piorou. Você já viu isso? Irmão, pode piorar. Nós precisamos entender isso. Pode piorar. Terceira coisa que essa ressurreição nos ensina é que quando a enfermidade e o luto chega na nossa casa, com certeza a gente fica angustiado. Não tem nada mais terrível do que você estar num ambiente onde existe alguém enfermo, doente, desfalecido, fraco. Como isso contamina muitas vezes até o ambiente. Porque a doença não é o que nós queremos. O problema não é o que nós chamamos. E quando eu olho para esse texto me fala muito de uma pedagogia, se eu pudesse assim falar, de um ensinamento, de uma instrução a respeito do que Jesus pode realizar. E como Jesus é poderoso para fazer grandes milagres. Eu quero dizer uma coisa, independente do que você esteja passando, ou se estava ruim, piorou, ou se tem dentro da sua vida alguma situação que está causando esse tipo de ambiente, eu quero dizer, Jesus é poderoso para fazer infinitamente na sua vida, infinitamente na minha vida, aquilo que Ele tem toda a capacidade para fazer. Ele é suficiente, meu irmão. Amém? Nós precisamos acreditar no favor de Deus. Nós precisamos continuar crendo em fé naquilo que Deus é capaz de fazer em nós e através de nós. E quando eu olho para essa questão do ensinamento do milagre, porque isso nós vamos ter em mente. Sabe, eu só quero falar mais um pouco a respeito disso, antes de nós aprofundarmos naquilo que nós vamos falar. O milagre que Jesus ele não faz simplesmente para provar que faz milagre, porque Jesus não precisa provar nada para ninguém. Amém? Deus ele não precisa provar para você que Ele é poderoso. Ele é poderoso. Existe uma frase clichê por aí que diz o seguinte, que você sem Deus, você é você, meu amigo. Deus sem você, Ele é Deus. E você sem Deus, você não é nada. Então Deus ele não precisa provar para mim e para você quem Ele é. Ele é. Fala assim comigo, Deus é. Ele é, meu irmão. Antes de você ser, Ele já era. Deus não tem que provar para mim. Deus não tem que provar para ninguém, para a humanidade, para as pessoas, não. Agora, por que então que Deus faz milagres? Você já parou para pensar o porquê que Deus faz o que Ele faz? Sabe por que Deus faz o que Ele faz? Não é para provar quem Ele é, porque Ele já é. Deus não tem problema com a sua identidade. Deus não tem problema com quem Ele é. Às vezes eu fico pensando, né? Algumas pessoas falam sobre adoração, sobre louvor, como se Deus tivesse problema de autoimagem, de ego, como se Deus tivesse problema com Ele mesmo, a ponto de querer que alguém o adore, o exalte e fique falando, não, Deus não tem problema com quem Ele é, Ele sabe quem Ele é. Na verdade, tudo que Deus faz e tudo que nós somos diante dEle é só para que nós possamos crescer e aprender dEle. O milagre existe, não é para provar quem Deus é, o milagre existe para melhorar quem a gente é, para ensinar a nossa perspectiva, a nossa visão de quem Deus é. Faz sentido? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Cada vez que Deus faz algo na terra, Ele faz algo para que eu olhe para Ele de uma forma diferente e entenda quem Ele é. Então, quando eu olho para esse texto, eu consigo aprender, eu quero que você aprenda comigo a respeito daquilo que Jesus fez aqui com Lázaro. E a primeira coisa é quando eu olho para a ressurreição de Lázaro, no capítulo 11, eu vejo no verso 3, que a Bíblia diz o seguinte, então, preste atenção nessa conversa com as irmãs de Lázaro, então, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus, Senhor, aquele a quem amas está doente. Eu entendo que o milagre tem um tempo. Fala assim comigo, todo milagre tem um tempo. Agora, como conciliar o amor de Jesus com o nosso sofrimento? A Bíblia fala, aquele a quem tu amas. Todo milagre tem um tempo, mas como que a gente concilia? Como que a gente pode entender o amor de Jesus com o sofrimento que a gente passa? Já parou para pensar nisso? Jesus me ama, mas por que eu estou sofrendo? Jesus me ama, mas por que eu estou passando por isso? Jesus me ama, mas por que essa situação aconteceu na minha vida? Meu irmão, todo milagre tem um tempo, e todo tempo do milagre tem um ensinamento. A família ali de Betânia era amada por Jesus.
Ele amava Marta, ele amava Maria, ele amava Lázaro, mas mesmo assim ficou enfermo. Agora, se Jesus amava Lázaro, por que ele permitiu que ele ficasse doente? Por que as irmãs sofreram? Por que permitiu que o próprio Lázaro morresse? Aqui está o grande mistério do amor e do sofrimento. Marta e Maria, elas fizeram o quê? A coisa certa na hora da aflição. Quem não ia buscar um socorro? Quem não ia atrás de Jesus? Quem não ia falar, Jesus, o Senhor ama ele. Por que ele está doente? O Senhor vai deixar eles assim? Elas sabiam que Jesus era capaz de atender ali sem demora, aquela urgência. E elas buscaram ajuda no que na base certa, o amor de Jesus por Lázaro, e não o amor de Lázaro por Jesus. Porque eu não sei se você já ouviu essa frase, quem ama tem pressa em socorrer, tem pressa em ajudar. Mas a gente entende aqui que não foi bem assim. O que aconteceu aqui foi que houve uma demora de Jesus, e não porque Jesus estava a desleixo de Lázaro, não, meu irmão. Mas por que aconteceu isso aqui? Porque existia mais do que um milagre, um ensinamento. Porque todo milagre, todo tempo de milagre, existe um fundamento de crescimento na nossa vida. Está entendendo, meu irmão? Sim ou não? Até porque, eu não sei se você já parou para pensar, toda pessoa que Jesus curou e toda pessoa que Jesus ressuscitou, morreu. Não tem ninguém andando aí até hoje. Eu não vi Lázaro andando aí até hoje. Ele morreu, um outro dia ele morreu. Mas por que um dia ele foi ressuscitado? Porque existia um ensinamento. Existia algo que eu precisava aprender. Sabe, nós precisamos entender no meio do tempo do milagre aquilo que Jesus quer fazer. Sabe, quando eu olho para esse texto, eu preciso aprender a conciliar o amor de Jesus comigo com o meu sofrimento. E a pergunta que se faz no tempo do milagre, do processo é: o que Jesus quer me ensinar com isso? Se Jesus me ama, o que Ele quer me ensinar com isso? Você já se perguntou nesse tempo, o que Jesus quer te ensinar com isso? Ou será que você vai passar essa quarentena sem aproveitar o momento de aprender o que Jesus quer te ensinar? Sabe, deixa eu te dizer uma coisa. Existem muitas pessoas que vão passar esse tempo que nós estamos vivendo caótico e simplesmente, como uma lembrança de vão ter simplesmente uma lembrança de um momento que estava tudo difícil, mas não aprenderam nada. Deixa eu dizer uma coisa, meu irmão. Se a dificuldade, ela não te ensina, ela não valeu de nada. Se o sofrimento não consegue te ensinar, ele não serviu de nada. Porque, na verdade, toda a permissão de Deus para a gente passar o que a gente passa é para a gente aprender o que a gente precisa aprender. Crescer aonde a gente tem que crescer. Amadurecer em fé na onde a gente tem que amadurecer. Se Jesus me ama e eu estou passando por isso, o que eu preciso aprender? Essa é a primeira pergunta que você tem que fazer. Se você está anotando, anota isso. Se Jesus me ama e eu estou passando por isso, o que eu preciso aprender? Segunda coisa, como conciliar a minha necessidade, então, com a demora de Jesus, porque a Bíblia fala que Jesus não veio de imediato. Pelo contrário, quando procuraram Jesus, ele estava enfermo. Lázaro estava enfermo. Quando Jesus chegou, Lázaro estava morto. E ele já estava morto, já tinha 4 dias, irmão. 4 dias. Ao invés de mudar a agenda dele, e socorrer Lázaro, Jesus ainda ficou mais 2 dias onde ele estava. Ou seja, ao invés de ir e mandar apenas um recado, ali, olha, calma, vai dar errado aqui, eu preciso de mais um tempo. Não, Jesus simplesmente deixa eles. Sabe, é interessante porque eu percebo que Marta aqui, ela oscilou entre a fé e a lógica dela. E como que a gente entende as palavras de Jesus nesse momento? Olha o que ele diz: essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Se quando o mensageiro, né, entregou ali a Jesus, Lázaro já havia morrido, ela duvidou, ela angustiou. Interessante porque no verso 21 a Bíblia diz o seguinte, olha só: disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, preste atenção nisso, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ou seja, a demora de Jesus deixou ela frustrada e, por que não, quase decepcionada. Se você estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E sabe, irmão, muitas vezes Jesus parece mesmo demorar. Você já parou para pensar nisso? Que muitas vezes Jesus parece demorar. Peraí, pastor, parece que está demorando. Parece que está demorando. E eu te digo, não está demorando.
Porque, na verdade, você compara o agir de Deus com o seu tempo. E Ele não anda no nosso tempo. Deus não anda no seu tempo. E Deus não anda no meu tempo. Deus anda no tempo da eternidade. Existem dois tempos, eu vou falar sobre isso. O Cronos e o Kairos. Deus anda nessa perspectiva do Kairos. O Cronos é o cronológico, é o tempo humano, mas o Kairos é o tempo de Deus. E quando eu percebo que na história da Bíblia, de tudo que Deus fez, não existe atraso, mas existe a hora certa. Quando é que eu vejo isso? Quando eu olho para Sara, quando eu olho para Abraão. Sabe, Deus prometeu um filho a Abraão e a Sara. E é interessante que do tempo que os anjos, que o próprio Deus foi ali visitar Abraão e falar para ele que ele ia ser pai de uma grande nação, de uma geração, de uma grande nação. E daquele tempo até a promessa se cumprir, se demoraram 25 anos. 25 anos, meu irmão. E alguém pode dizer, Deus está atrasado. Eu vou falar uma coisa para os irmãos, talvez se fosse nós, se não fosse o Abraão, o pai da fé, eu diria que Deus não estaria nem atrasado, Deus esqueceu mesmo. Sim ou não? Meu irmão, atrasado para mim é 3 dias, 4 dias, 10 dias, 1 mês, mas 25 anos? 25 anos! Quando é que eu penso que Deus possa ter esquecido, ou largado, ou mesmo realmente atrasado naquilo? Quando eu olho para a tempestade no mar, somente a Bíblia fala que quando os discípulos estavam numa tempestade no meio do mar, a Bíblia diz que somente na 4ª vigília da noite, ele foi ao encontro dos discípulos. Por que não na primeira? Meu irmão, eles passaram várias horas dentro de um barco, sendo açoitados pelas ondas, morrendo de medo de morrer. E por que Jesus apareceu somente na 4ª? A 4ª vigília da madrugada, para você entender, é quase já o sol nascendo. Está entendendo? Eles passaram uma madrugada sofrendo para Jesus aparecer no finalzinho do segundo tempo. E eu te pergunto, por quê? Lembra? O tempo do milagre. Porque existe um ensinamento naquilo que Jesus quer fazer, naquilo que está acontecendo. Quando eu olho para a vida de Jairo, por exemplo, né, que pedia socorro para Jesus, e quando Jesus chega lá na filha dele, como que a filha dele está? Já estava morta. Ele deixou uma filha doente e chegou com Jesus com o socorro com uma filha morta. Ele estava atrasado? Não, meu irmão. Jesus estava no tempo certo, no tempo da eternidade, no tempo de Deus. E a fé de Marta aqui, ela passa por 3 tipos de provas. A primeira, a ausência de Jesus. Jesus sempre estava por perto, mas no momento que ela precisou, onde é que estava Jesus? Ninguém sabia. Segunda prova, a demora de Jesus. Quando ela encontra, Jesus demora. E a terceira, a morte de Lázaro. Ou seja, na humanidade é o fim, acabou, não tem jeito. Então, quando eu olho para isso, eu percebo o quê? Que existia uma escola ali para a vida de Marta. Meu irmão, a distância entre Betânia e aonde Jesus estava, dava mais de 32 quilômetros. E eu não estou falando de carro não, meu amigo. Estou falando de um tempo que as pessoas andavam de a pé. E levava 1 dia de viagem. Ou seja, o mensageiro gastou 1 dia para chegar a Jesus. E logo ao sair de Betânia, Lázaro morreu. Então, quando ele deu a notícia a Jesus, Lázaro já estava morto. Está entendendo? Olha a situação que estava isso aqui. Então, Jesus, ele se alegrou, né, não pela morte ali de Lázaro, mas por estar em Betânia. Interessante que quando ele entra ali, ele se alegra, porque ele sabe a hora certa de agir. Nós falamos sobre o tempo do milagre. Agora, qual é a segunda coisa que nós aprendemos? O modo que o milagre acontece. Porque não é apenas o tempo, mas a forma como acontece. Entenda uma coisa, Deus não está no nosso tempo. Fala, Deus não está no meu tempo. E Deus não está na minha forma. Deus não se enquadra na nossa forma, irmão. Amém? Deus não se enquadra no nosso tempo e Deus não se enquadra no nosso modo, na nossa forma, do nosso jeito. Dificilmente você vai ver Deus nesses 2 aspectos, no seu tempo e do seu jeito. Porque a Bíblia fala que ele está no tempo dele, e a Bíblia fala em Isaías que ele está em um outro caminho. Os seus caminhos são os maiores.
Você já viu esse texto em Isaías? Os seus caminhos são maiores. Então, entenda, não é no seu tempo e não é do seu jeito. O modo do milagre é diferente. Porque no verso 22, a Bíblia diz o seguinte: disse Jesus, verso 22, mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. Verso 23, disse Jesus, o seu irmão vai ressuscitar. Jesus não está preso às categorias do nosso tempo, à forma do nosso tempo. Sabe, é interessante como que Marta, ela aprende algo com Jesus que ela não tinha aprendido ainda. E o que é isso? No verso 21, a Bíblia disse Marta a Jesus, Senhor, se você estivesse aqui quando o meu irmão estava doente, ele não teria morrido. Verso 22, mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. Interessante que ela remete ao passado. Ela crê que Jesus poderia ter evitado a morte. Se você tivesse aqui, ele não teria morrido. Se você tivesse, passado. Olha só a perspectiva de Marta. Como que o nosso jeito não é o jeito de Deus, o jeito de Jesus. Meu irmão, ela pega aquilo que Jesus podia fazer na vida dela e remete ao passado. Olha, se você tivesse aqui, ele não tinha morrido. Se você tivesse aqui, eu não tinha separado. Se você tivesse aqui, eu não tinha falido. Se você não tivesse aqui, eu não teria mudado de emprego. Se você não tivesse aqui, eu não teria me endividado. Se você tivesse, sabe como que a nossa perspectiva do agir de Deus sabe, se Deus tivesse feito, se Deus tivesse mudado, se não tivesse acontecido, Marta remetia sempre o que Deus podia fazer ao passado. E é interessante porque no verso 23 a Bíblia diz o seguinte: e disse Jesus, o seu irmão vai ressuscitar. Ele vai ressuscitar. Aí o verso 24, Marta volta em ação. Olha só, Marta respondeu, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Para onde ela foi agora? Para o futuro. Porque a pessoa que não tem a perspectiva de Deus, que não tem a convicção de quem Deus é, do que Jesus pode fazer e do tempo de Deus, ela sempre remete o que Jesus poderia ter feito e o que Jesus poderá fazer. Mas entenda, Jesus não está nem no que ele podia ter feito e nem no que ele pode fazer. Jesus está aonde ele está fazendo. Faz sentido, irmão, o que eu estou falando? O tempo de Deus não é no que ele fez e nem no que ele fará, é no que ele está fazendo. Deus não quer que você anda no que ele vai fazer e nem no que ele já fez. Deus quer que você anda no que ele está fazendo. Você sempre vai perder o modo de Deus agir, a forma de Deus agir e aquilo que Deus está agindo quando você fica preso naquilo que Jesus poderia ter feito ou fez e naquilo que Jesus poderá fazer ou vai fazer. Entenda, Deus não quer que você ande nem na perspectiva do futuro e nem na perspectiva do passado. Deus quer que você ande na perspectiva do que Ele está fazendo. Porque toda vez que eu remeto o meu coração ao que Ele já fez ou o que Ele vai fazer, eu não estou no que Ele está fazendo. Está entendendo? Sim ou não? Você entendeu, irmão? Quando eu perco, existe uma frase chamada caboge, que é o peso da glória de Deus, a visitação. Por exemplo, quando a gente pega ali, lá na Porta Formosa, quando o discípulo ele cura o paralítico, ele fala, né? Olha, eu não tenho prata e nem ouro, eu não tenho nada aqui para te oferecer, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. E o paralítico levanta e anda, correto? E eles vão para dentro do templo, porque ele não podia entrar no templo. Ele era paralítico. Existia essa lei. O manco, o coxo, o doente, ele não podia entrar no templo. E aí, qual é a primeira coisa que o cara faz? Ele vai para dentro do templo, porque agora ele não é coxo mais, agora ele não é manco mais, agora ele pode andar. Então ele vai para dentro do templo para eles festejar o milagre. E todo mundo festeja o milagre. E aí os judeus estão ali celebrando o milagre. E aí o discípulo, né, Pedro, ele faz questão de frisar uma coisa. Olha, não fui eu que fiz esse milagre. Quem fez esse milagre foi Jesus, o Cristo. E ele fala uma coisa que é sensacional. Ele fala, aquele que vocês crucificaram. E imediatamente a alegria virou o quê?
Tristeza. O pessoal ficou, meu Deus, porque caíram em si do que tinham feito. Está entendendo? Sim ou não? Naquele momento ali, o que aconteceu? Eles entenderam o tempo que eles perderam, que foi o tempo da visitação de Jesus. Crucificamos o cara certo. O Messias. Aquele que havia de vir. Meu irmão, é muito perigoso nós vivermos com saudade do que Deus fez, ou sonhando com aquilo que Deus vai fazer, e perdermos a essência daquilo que Deus está fazendo. Está vendo como o milagre nos ensina? O modo de Deus é agora. O modo de Deus não é para amanhã e nem para o que foi. O modo de Deus é hoje. Ele é operante em todo o tempo. A Bíblia fala que Ele não dorme. Ele vigia dia e noite. Ele trabalha para aqueles que naqueles esperam. Ele está o tempo todo fazendo alguma coisa. Ainda que os seus olhos não vejam, Jesus está se movendo. Deus está se movendo. Alguma coisa está acontecendo. Quantos creem e falam amém? Jesus se identifica, então, com aquilo que está acontecendo. Aquilo que está acontecendo, Jesus está no meio. Amém? No verso 35, eu percebo que Jesus, acontece algo diferente, porque poucas vezes a Bíblia fala, né, sobre isso, e é uma curiosidade, é o menor versículo da Bíblia. A Bíblia diz que Jesus, então, ele chora diante do túmulo de Lázaro. A Bíblia fala que Jesus chorou. Por quê? Porque Jesus... Preste atenção no que eu vou te falar. Jesus, Ele só pode tirar de você aquilo que saiu dele. Eu vou te dar um exemplo. Quando Jesus perdoa o seu pecado na cruz, onde é que estava o seu pecado? Sobre Ele. O pecado que Ele lavou na sua vida, o pecado que Ele arrancou de você, a iniquidade, todo o mal, Ele colocou sobre Ele. Por que Jesus foi homem como eu e você, e Deus como Deus como Pai? Ele era homem e Ele era Deus. Porque Ele precisava passar pelo seu sofrimento. Ele precisava padecer o que você padeceu. Faz sentido para você, irmão? Ele precisava ser homem como nós, em todas as situações. A Bíblia diz que Ele venceu o mundo, e não é isso que Ele fala, e você também vai vencer. Mas por que você vai vencer? Porque Ele venceu o mundo. E aí... Quando eu olho para isso, eu percebo que... Por que Jesus chorou diante do túmulo de Lázaro? Pelo simples fato de que Ele, sim, quer e queria se identificar com a sua e com a minha dor. Amém, meu irmão? Então, aquele que cura as nossas chagas, Ele é ferido conosco. Está entendendo? Aquele que cura você, Ele é ferido junto com você. Então, a lágrima de Jesus ali revelava o que? A sua humanidade, a sua compaixão, o seu amor, que dentro do tempo do milagre e dentro do modo do milagre, Jesus se identifica com você. Ele não é alguém alienado. De que, Deus está tão longe e não sabe nada do que está acontecendo. Não, Ele sabe, sente e vive o que você está vivendo. Amém, meu irmão? E isso traz o quê? Uma profundidade muito maior de compaixão. Porque o que é compaixão? Compaixão é viver a dor do outro. Isso é compaixão. Compaixão é eu viver o que você está vivendo. Muitas pessoas, elas fazem um monte de ações humanitárias, mas elas fazem sem compaixão, por uma simples ação, por um movimento. Vamos doar agasalho. Beleza, vamos doar agasalho. É bom que eu arranco um bocado de roupa do meu guarda-roupa. Não é assim que muitas pessoas fazem? Mas o que é a compaixão? Peraí, por que eu estou fazendo isso? A compaixão é eu viver o motivo pelo qual eu estou fazendo. Por que eu estou fazendo? Por qual situação eu estou fazendo isso aqui? Por qual dor eu estou fazendo isso aqui? A compaixão, ela vem a partir de uma dor, de uma situação. Quando eu digo dor, é de uma causa. Por que eu estou fazendo? O porquê é mais importante do que o que eu estou fazendo. Jesus chorou porque Ele precisava chorar, Ele precisava sentir a dor. Ele precisava disso, na sua humanidade. Porque Ele é o Deus Emanuel, Ele chora com você. Eu amo isso, meu irmão. Emanuel. O que é a palavra Emanuel? Deus conosco. Isso é fantástico. Porque Deus conosco. Porque Deus com você
faz mais sentido do que nunca quando Ele é amor. Porque Deus conosco, porque Ele chora com você, Ele sofre com você, Ele se importa com você, Ele se identifica com você. Ele é o Deus que chora, que sofre e que está ali na sua dor. Jesus não simplesmente vê a sua dor, não, Ele sente ela. E Ele é aquele que enxuga as nossas lágrimas, né, que chora conosco. E por último, Jesus não exclui a participação humana dele ali, na intervenção desse milagre. Interessante que o milagre tem o tempo, o milagre tem, né, o porquê dele ali, o processo dele, que é o modo, a forma, e o por último, eu quero encerrar aqui, e já vou orar por você. O milagre tem o propósito. Fala assim, o tempo, o modo e o propósito. O tempo é aonde Deus está agindo, o seu tempo. O modo é a forma e o propósito é o porquê. Essas três coisas geram um milagre. O tempo de Deus, o modo de Deus e o propósito de Deus. Qual era o propósito? Verso 4, a Bíblia fala explicitamente, capítulo 11, ao ouvir isso, verso 4, Jesus disse, essa doença não vai acabar em morte, mas é para a glória de Deus, porque para que o Filho de Deus seja glorificado. Interessante que no verso 4, Jesus já sabia como ia acabar. Mas Lázaro não morre, mas acabou na morte? Não. Muito louco isso, né, irmão? Se aquelas pessoas tivessem só gravado essa frase, eles não tinham chorado nem a morte de Lázaro. Você está entendendo? Se eles tivessem só gravado essa frase, eles não tinham nem chorado Lázaro morto. Por quê? Ele falou, essa doença não vai acabar em morte, mas ele morreu. Mas se ele falou que não vai acabar em morte, é porque ele vai ressuscitar ele. O problema é que muitas vezes nós não apuramos aquilo que Deus falou. Meu irmão, Deus falou, pastor, mas parece que acabou. Não, não acabou. Se ele falou, ele vai dar um jeito de ressuscitar esse Lázaro. Ele vai dar um jeito de botar isso para fora. Ele vai dar um jeito de fazer alguma coisa nova que você ainda não entendeu. Então qual é o motivo do propósito? Qual é o propósito? Falou, o verso 4 está explícito. Essa doença é para a glória de Deus. Por que os milagres acontecem? Para que o nome de Deus seja glorificado. Tudo que Jesus ensinou foi para a glória de Deus. Qual o propósito do milagre? O versículo 15, 42 e 45 fala muito explícito aqui, que é para o despertamento da fé. Tudo que Jesus fez na vida de Marta foi para despertar a fé que estava adormecida. Porque o milagre não é um fim em si mesmo, ele tem um propósito. Ele não faz milagre só por fazer milagre. Quando ele multiplicou os pães, ele queria ensinar o quê? Que ele era o pão da vida. Tanto é que quando acabou o pão, que ele falou, meu amigo, pode ir embora, porque esse pão aqui vai acabar. Agora, se vocês querem comer mais e mais e serem saciados, eu sou o pão da vida. Está entendendo como é que Jesus faz tudo para ensinar? Quando ele curou o cego de nascença, o que ele queria ensinar? Ele falou, meus amigos, eu curei esse cego, ele está vendo, mas não se esqueçam, eu sou a luz do mundo. Você pode ver a luz da terra, mas quando você vê a minha, é mais importante que ser curado da sua cegueira. Por exemplo, quando ele ressuscita Lázaro, ele queria ensinar o quê? Que ele era a ressurreição e a vida. Então Jesus tinha um propósito em fortalecer a fé dos seus discípulos, porque todo milagre tem um propósito. Diga comigo, tempo, modo e propósito. Fique de pé no seu lugar, eu quero orar com você. Eu quero orar com você e eu quero que você seja despertado por isso. Tudo o que Deus faz na sua vida tem um tempo, tem uma forma, um modo e um propósito. O tempo não tem a ver com o seu tempo. O jeito não tem a ver com o seu jeito. E eu quero dizer uma coisa, até o terceiro ponto, aprendizado para a nossa vida, que é o propósito, não tem a ver. Porque muitas vezes o milagre que nós oramos não tem nada a ver com o propósito pelo qual Deus quer fazer. Muitas vezes nós buscamos o propósito o propósito do milagre para alívio, ou até mesmo para a glorificação do nosso nome. Quantas vezes você já orou por cura? Preste atenção, esse dia, meu amigo, eu já compartilhei isso aqui, mas acredito que Deus vai falar com você. Teve uma vez que eu orei, não sei se, eu não lembro a situação, mas eu me lembro que
Deus falou algo comigo a respeito disso. Eu estava orando para que Deus me usasse em cura e tal. E uma coisa que vem no meu coração, todas as vezes que eu orei para que Jesus curasse e Jesus não curou, se eu fiquei decepcionado, se eu fiquei triste com aquela situação, você pode ter certeza que se tivesse sido curado, eu teria colocado toda a glória para mim. Toda a glória para mim. Por quê? Porque, meu irmão, é fato. Se eu fico triste porque não aconteceu, bem provavelmente, se tivesse acontecido, eu teria glorificado a mim mesmo e não Jesus. Porque quando eu entendo que não sou eu que faço, mas é Cristo, eu não tenho motivo para me entristecer. Eu não tenho motivo para questionar. Está entendendo? Essa é a sensibilidade. Espera aí, se Deus tivesse feito o que você orou para que acontecesse, será que você teria dado a glória para Ele mesmo? Com a tamanha decepção que você teve? Com o tamanho, esfriamento que você teve a respeito daquela situação, será que você não teria pegado a glória para você? Feche seus olhos onde você está.